Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Celebrar a memória, respeitar a história que nos fez chegar até aqui. Quem somos nós sem os que vieram antes de nós? Aos que já se foram e aos que permanecem conosco. Não, ninguém se foi, ninguém vai no sagrado do mistério. Permanecem Ismael Silva, Zacarias, Mussum, e nesse mundo carente de amor, prosseguem conosco Dedé e Didi. O Arena de hoje é uma homenagem a todos eles. Vamos conversar sobre o espetáculo Saltimbancos Trapalhões, com a talentosíssima atriz Malu Rodrigues. E no terceiro sinal, um grande ator, um ator múltiplo. Seja bem-vindo, Édio Nunes. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhocas. A barriga fica tão quentinha que ela transforma o rio em pipoca. Atenção, porque nessa cidade corre-se a toda velocidade. E atenção que o negócio tá feio, restaurante assando galeto. Mas não, o sonho é meu e eu sonho que deve haver alamedas verdes, a cidade dos meus amores. E quem dera aos moradores, o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Todos juntos somos fortes, somos faixas, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. E no mundo dizem que são tantos saltimbancos como somos nós. Uau! Estamos começando mais um programa Arena dos Saberes, diretamente aqui desse teatro lindo, que é o Teatro de Arena do Sesc Copacabana, nessa parceria tão bonita do Sesc com a TV Cultura. E a gente hoje faz uma grande homenagem a essas pessoas que fazem parte dos nossos internos afetivos, da nossa memória, da nossa história, começando com essa peça Saltimbancos Trapalhões, e para isso a gente tem aqui a Malu. Seja bem-vinda. Coisa boa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Com essa plateia incrível, Essa né? plateia incrível, esse programa que é feito por amigos. Só gente boa, né? Só Tem o gente André boa. que nos dá um pouco de trabalho, mas sobre ele eu falo mais Imagina, tarde. ele é ótimo. Malu, a gente estava junto lá no Cristo Redentor, vocês lançando os Saltimbancos, Sim. né? Que foi um filme, uma peça que marcou uma geração. Marcou gerações, tal. né? E ali você cantou, né, junto ao Cristo Redentor, para, inclusive, o Didi, o Renato Aragão estava lá, né? Sim, foi uma honra estar lá, a gente aos pés do Cristo, né? Que é tão emblemático nessa cidade maravilhosa. E, enfim, a gente estava com um coro maravilhoso também. A gente cantou 2 canções para a gente poder falar um pouquinho sobre os Saltimbancos, que a gente vai fazer em homenagem ao Renato. E a gente tem o Renato participando, o Renato Aragão participando como Didi, né? E a gente tem um elenco maravilhoso. É uma orquestra no palco, é um Saltimbancos in concert. Então, orquestra no palco com um coral maravilhoso. A gente tem o Fernando Caruso fazendo parte do elenco, Adriana Garamboni, Marcelo Serrado, o Renato. A gente tem o produtor desse programa, que é maravilhoso, que é o Rafa Aragão. E comigo, estaremos lá cantando. E tem uma coisa muito legal para o Renato também, porque tem esse grande espetáculo em homenagem a ele, e depois no final de fevereiro, no projeto do Sesc, né, no Ginástico, que inaugurou no passado com a Fernanda Montenegro, depois André Beltrão, e uma homenagem a Bibi Ferreira, e o espetáculo em homenagem também ao Renato Aragão, que chama Adorável Trapalhão, direção do Posse, né? Sim, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. Imperdível esse espetáculo, é lindo, é um poema esse espetáculo. Que é legal, né? Quando eu acho bonito, assim, essa iniciativa de
trazer novamente os saltimbancos, porque há tantas coisas lindas na nossa história, da nossa memória, e é legal a gente reconstruir, ressignificar isso tudo, né, Não, Malu? com certeza. Eu acho que não só os saltimbancos, né? Eu mesma fiz A Noviça Rebelde, que era um clássico, 3 vezes. Te vi. Então, é isso. Eu Fui acho ver que... você fazendo lindamente. Muito obrigada. Então, acho que é isso, a gente retomar as coisas lindas que a gente tinha, né, antigamente e que passaram de gerações. Então, é um espetáculo para a família inteira, onde você pode levar todo mundo, né? Desde seu avô, da sua avó, do seu pai até seus filhos, então netos. Então, é um espetáculo que é para todo mundo. E tem uma coisa muito legal que a gente fica feliz, né? Laura, Júlia, André, de ver os teatros lotados, de ver a quantidade de peças acontecendo, de musicais acontecendo, e o quanto o Brasil amadureceu nisso, o quanto a gente tem atrizes e atores talentosíssimos, né? E bailarinos, e cantoras e cantores, e músicos, né? Músicos especiais, assim, que fazem com que a família vá inteira ao teatro. Né? É um novo lugar onde a gente consegue também gerar um monte de emprego, né, também. Então, imagina, uma orquestra num espetáculo tem, sem ser o In Concert, tem 16 a 20 e poucos músicos. Então, é gente a beça que está trabalhando. Agora vamos falar da Malu. Por que você entrou para esse mundo assim tão complexo, né, André? Olha, se eu te contar, eu comecei a fazer aula de canto quando eu tinha 8 anos, porque existia um programa que se chamava Gente Inocente, do Márcio Garcia. E as crianças, ele apresentava o programa com crianças. E as crianças tinham que cantar. Então, eu queria participar do programa, abriram inscrições, e aí eu falei, bom, preciso aprender a cantar, não sei cantar. Meu pai me levou numa aula de canto, eu tinha 8 anos, acabou o programa, graças a Deus eu não participei, não paguei esse mico, porque eu não sei se eu seria boa o suficiente naquela época, mas eu gostei muito de cantar, continuei cantando, e aí dei sorte dos musicais estarem vindo, que o primeiro que eu fiz foi a Noviça Rebelde, tinha papel para criança, e fiz a primeira Noviça Rebelde, que foi no Oi Casa Grande, que foi com o Cláudio Botelho e sua Charles família Miller. apoiou, assim, desde o começo? Cara, minha família sempre apoiou. Eu tenho um tio que é ator, mas mora fora há muitos anos. A gente não tem tanto contato com ele. Mas a minha família é zero ator, não tem ninguém artista na minha família. Todo mundo canta muito bem, minha avó é portuguesa, então cantou a vida inteira, mas é florista. Ô, Malu, e cada espetáculo, você fez o Jovem Frankenstein também, né? Fiz o Jovem Frankenstein. Cada espetáculo que você vai participar, assim, o que muda dentro de você, assim, quando você vai construir essa personagem, preparar, né, a música, a dança? Você se entrega na mão do diretor ou você tem uma coisa assim, aqui eu quero agir dessa maneira? Então, como a maioria das vezes, todos os musicais, a maioria que eu fiz foram com o Cláudio, com o Charles, eu confio neles plenamente. Então, a gente tem uma relação de confiança muito grande. O Charles, ele tem uma coisa que, para mim, é uma das melhores coisas de diretor, e não são todos os diretores que têm isso. Ele é um diretor com muita referência. Então, quando você chega para ensaiar alguma coisa, ele faz todo um workshop durante uma semana, e ele explica tudo, o contexto histórico da peça, as referências que ele tem, da onde surgiu, da onde veio, quem já fez, quem não fez, vídeos, fotos. Então, isso já é muito rico para a gente que é ator, a gente gosta de quanto mais informação, melhor. Mas a gente tem um espetáculo que a gente fez do Cole Porter, que eles já tinham feito, e eles refizeram agora há um tempinho. Eu fiz a personagem da Morte. E era a personagem da Estela, na verdade, que fazia. O primeiro ela fazia uma outra personagem. E aí eu vim com uma outra proposta. E é isso, eu acho que é a confiança de ator e diretor, a gente já se conhece há muitos anos, então é muito bom você ter alguém que também acredita e confia no seu trabalho. Isso faz muita diferença, assim, de você também mostrar, ele queria uma coisa, eu mostrei umas outras referências, ele gostou mais das minhas referências e falou, tá bom, faz do seu jeito. E foi um pouco isso, assim, mas o trabalho é sempre em conjunto, com o diretor e não só com o diretor, com a equipe também, né? Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com atores ou músicos ou pessoas que não jogam junto. Eu acho que o teatro ele é feito de união, de grupo, né? Não só o teatro, qualquer trabalho bem feito é feito de grupo. Então, se eu não estou bem, se o outro não está bem, eu não posso estar bem. Não pode ser uma boa peça. Tem que estar bom para os dois. Então, isso faz muita diferença no meu trabalho. Eu espero, nem sempre a gente pode escolher, né? Mas eu espero na minha vida o máximo que eu conseguir trabalhar com pessoas assim. Que tem uma coisa muito legal, eu acho que do artista, né, e da produção de uma peça, que é essa magia que acontece na sala de ensaio mesmo, né? Sim. Que de repente você vai construindo uma personagem e aí você vai percebendo coisas dela e alguma coisa vai tomando conta de você, e depois de toda essa magia, quando a peça estreia, aí tem a magia do público.
E aí é uma outra questão, né? São tantos elementos, né, dentro e fora, que vão constituindo um pouco esse espetáculo, essa personagem e essa magia na vida das pessoas que é o teatro, né? Sim, com certeza. O espetáculo ele nunca está pronto, né? Se você assiste um espetáculo no dia de estreia e vai assistir no último dia, é completamente diferente. Ele ganha um corpo, ele ganha, né, uma coisa orgânica, né, de todo mundo cresce junto, o público ajuda muito, então você entende quando a piada funciona ou não, quando você consegue emocionar alguém ou não, pelos aplausos, pelas risadas, então, e depois do espetáculo, quando as pessoas vêm falar com você, isso também para mim é uma coisa muito importante, eu sempre gosto de receber o feedback, de falar com as pessoas, entender o que está acontecendo. Você se cobra muito? Olha, já me cobrei mais quando era mais jovem. Hoje em dia até eu saio de vez em quando. Não, porque antigamente eu era uma pessoa que os meus amigos todos sabem que eu sou muito certinha, disciplinada e profissional e eu morria de medo porque é isso. Eu fiquei 4 anos sem fazer musical, só fazendo audiovisual. E aí eu brinco, eu falei, nossa, esse é o melhor dos mundos, porque você pode fazer o que você quiser, você não precisa estar com a voz inteira e tá tudo bem. No musical, não. Ou você está inteiro ou você está inteiro. É ali, é ao vivo, entendeu? E o ingresso não é tão barato, às vezes. Então, a pessoa está ali para te ver. O mínimo que você tem que fazer é entregar o melhor, né, que você pode. Então, eu sempre, na minha vida, optei por descansar. Eu gosto de dormir bem, comer bem, estar bem. Eu sou um pouco maníaca de remédio por conta disso. Eu começo a espirrar, eu já fico desesperada, com medo de ficar com uma alergia. Então, eu evito faltar espetáculo o máximo que eu conseguir. Às vezes que eu faltei foram só porque eu arranjei um outro trabalho junto que eu tive que conciliar, mas por doença, essas coisas, eu espero nunca faltar. Você está bem acompanhada, porque Bibi Ferreira falava a mesma coisa, Marília Pêra falava a mesma coisa, né? Eu tenho tanta responsabilidade pelas pessoas que vão me ver, Sim. que eu preciso cuidar da minha voz, da minha saúde, né? Eu tenho que estar inteiro ali nesse equilíbrio, porque é um respeito às pessoas que vão até ali. Sim. E um respeito à arte, né, Malu? Durante muito tempo as pessoas brincavam comigo que ser sub da Malu é a pior coisa que tem, porque ela não deixa de fazer a peça nunca. Mas não é uma questão de não querer que o outro faça. Se a gente combinar e escrever lá, dia tal, fulano e fulano vai fazer, tudo bem. O que eu sempre procuro é isso, é respeitar o público. Tem gente que está indo para me ver. Imagina a pessoa que comprou o ingresso, chega lá e não é você. Eu não gosto de ir na Broadway, comprar um ingresso e chegar lá e ver uma pessoa que não é. Ou aqui no Brasil mesmo, qualquer musical que eu vou assistir. Às vezes eu quero assistir um amigo, o amigo não avisa, não vou fazer hoje. E se chegar lá não é seu amigo, você fala, poxa. Vamos cantar pra gente? Vamos. A gente volta depois falando um pouco de audiovisual, que você já tocou no assunto. Uma pirueta, 2 piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Alta, solta, arquibancada e bomba de nariz. Pra moçada vai pedir bis. Pra moçada vai pedir bis. 4 cambalhotas, 5 cambalhotas, bravo, bravo. Arque cambalhotas, hiper cambalhotas, bravo, bravo. Outra lona, beija as nuvens, bomba de nariz. E os jovens vão pedir bis. E os jovens vão pedir bis. Olha nós aqui, Ai, nós aqui. Hollywood fica ali bem perto. Só não vê quem tem o olho aberto. olha nós aqui, olha nós aqui. How do you do? Caruaru, I wanna see. piripiri, olha nós aqui. Uau! Vamos aplaudir a nossa banda Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, antropólogo André Torquato, maestra Laura. Muito bem, nós somos o programa da televisão brasileira que mais traz artistas e peças e lança peças e dá sugestões de livros. E a sugestão desta semana é esse livro aqui, Como Lidar Consigo Mesmo.
Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer é um grande filósofo. Muita gente fala do Arthur Schopenhauer mais da sua dimensão do pessimismo, de alguma descrença que ele tem na natureza humana, por todas as maldades que ele vê os seres humanos fazerem, pelas perversidades, mas ele, ao mesmo tempo, um dos pensadores que mais fala sobre o resgate humano por meio da arte, a grandeza da arte, o significado da arte. Essa é uma edição da editora Vozes, belíssima, Como Lidar Consigo Mesmo. A grande obra dele chama Vontade e Representação, que é uma obra mais, para quem estuda muito filosofia. Esse é um livro mais simples, é muito legal da gente entender um pouco mais esse pensador aqui, Arthur Schopenhauer, e eu vou diretamente ao nosso antropólogo dos assuntos espinhosos. Eu estou precisando ler esse livro aí, Como Lidar Consigo Mesmo, porque eu mesmo estou sem sentido. Quer dizer, você em sua defesa, você sabia que eu ia perguntar sobre Schopenhauer, você esqueceu Schopenhauer e foi para o título do livro. Boa, André. Pois é, então, isso aí. Mas olha só, eu na verdade estou gostando dessa coisa do Schopenhauer e do pessimismo, porque eu ando assim, o mundo do jeito que tá, estou me identificando com o Schopenhauer. Tá difícil, não tá? Não tá, povo? Não tá difícil? Nossa Senhora. Mas o que você já leu do Schopenhauer? Pitágoras. Pitágoras, você leu Pitágoras? Leio. É que Pitágoras é lá antes de Cristo, né? Isso. Schopenhauer é daqui a pouco. Eu sabia disso, claro. Você sabia? Pitágoras é lá atrás, grego. É grego, isso eu sei. Outra coisa Pitágoras que eu sei é só o quadrado lá dos catetos que some e dá o quadrado da hipotenusa. Mas a hipotenusa mesmo, eu sempre tô procurando essa menina, eu nunca encontro. Não sei onde ela tá. Mas olha, foi bom você falar do Pitágoras, porque Pitágoras dava uma sugestão interessante pra gente. Pois é, pra escrever um diário, pra você escrever todo dia. Laura! Viu? Ele sabia isso do Pitágoras? Ele lê. Tá vendo? Leio. Eu sabia disso. Não foi porque a gente combinou 2 segundos atrás pra ele falar assim. Ninguém vale nada. Mas Pitágoras era um filósofo que dizia que a gente deveria toda noite escrever um pequeno diário, olhando para a gente mesmo e perguntando: fui mais humano ou menos humano no dia que passou? Quando eu refletisse, será que eu fui menos humano? Por que eu fui menos humano? Se eu fui mais humano, por que eu fui mais humano? E se eu sentisse que eu fui menos humano, eu teria um caminho para me corrigir. Se eu sentisse que eu fui mais humano, eu teria uma razão para agradecer o fato de ter sido mais humano. Parabéns, André. Parabéns, André. Malu, legal esse tal de Schopenhauer, né? Maravilhoso. Eu ia dizer que eu acho que eu tô de parabéns, que eu sou sempre muito humana, mas eu tô um pouco arrependida de ser muito humana às vezes, porque tem gente que não merece, não. Schopenhauer dizia pra gente não se arrepender muito. Me dou uma arrependida às vezes. E ele fala uma coisa tão bonita da arte, da música. Schopenhauer diz assim: em todos os pessimismos da vida, você tem alguma coisa que te conecta com o que tem de mais bonito dentro de você mesmo, que te eleva. E ele fala de todas as artes, mas ele privilegia a música. Ele falou assim: se você autorizar que a música toque dentro de você, você se conecta com uma representação linda de humanidade, né? Sim. Então você optou pelo caminho certo, que é a música. Sim, inclusive eu faço parte de um projeto que é levar música para as pessoas, que é o Cantareiros, com o Júlio, que eu conheci fazendo musical, e a gente vai a todos os asilos, orfanatos, casas de repouso e todos os hospitais públicos e particulares, a gente vai levando música para as pessoas com arranjos isso, né? lindos dele, assim. Você sabe que, às vezes, né, até voltando na brincadeira do Pitágoras dizia isso, assim, quando você vê que o mundo, você não tem controle sobre ele, olha para o seu vizinho, olha para o seu lado, né? Então, assim, eu não consigo mudar a bondade das pessoas, mas se eu for num asilo, se eu for no hospital, cantar, usar o dom que eu tenho, né, o talento que eu tenho, eu estou melhorando o mundo de alguma maneira, né? E você está se melhorando, porque o carinho que você recebe de volta das pessoas que, no momento de dificuldade, estão recebendo aquela música, música é transformador, né, para todo mundo. Acho que a gente, quando está deprê em casa, escuta música, coloca música. A gente, quando vai num samba, está animado, quer se divertir. Então, a música ela tem esse poder transformador da gente, do outro, e de conexão mesmo. Então, eu até dei um depoimento esses dias para o Cantareiros, que era exatamente sobre isso. A música, e isso serve para teatro musical. Não é só para mim, é o que eu recebo do outro. Então, quando eu termino um espetáculo e alguém vem falar: poxa, eu assisti essa peça com a minha avó, que já não está mais aqui, ou a minha mãe me mostrou, também não está mais aqui, e a gente era apaixonado, assistia junto. Então, são muitas histórias e te remete a muitas emoções, né? Assim, então, receber do outro esse carinho de volta, esse retorno, você tocar alguém de alguma forma,
intimamente falando, né? Porque é muito íntimo isso. Eu acho lindo, assim. Para mim é a melhor coisa da vida, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Você vê quantas histórias de pessoas com Alzheimer, inclusive, né? Com algum tipo de A música é o esclerose. último A lugar música a se perder. E a música traz uma lembrança, uma coisa, uma paz dentro das pessoas, né? Então, eu acho que esse é um caminho bonito. Mas vamos falar um pouquinho de audiovisual. Vamos. A Andréia Beltrão esteve aqui, a Fernanda Torres esteve Sim, aqui. minha Como é que foi madrasta. trabalhar com as duas? Olha, elas são apaixonantes, assim. Eu participei 5 anos do Tapas e Beijos, né? Que foi esse programa. Eu entrei para fazer uma participação, acabei ficando. E a Andréia era minha madrasta, boa-drasta, da série. A minha personagem era insuportável, pegava no pé dela a beça. E foram 5 anos que eu fui muito feliz, assim, o elenco inteiro, só com atores maravilhosos. Enfim, Fábio Assunção, que era o meu pai, o Érico Braz, o Flávio Migliasso, o Otávio Miller, direção do Maurício Farias, que é marido da Andréia. Então, era muito gostoso, assim, era um clima muito bom, um texto bom. E a gente foi muito feliz fazendo esse programa. Assim, eles me receberam muito bem, assim. E é interessante porque a Andréia, quando veio aqui, falando assim, eles não imaginavam que fosse fazer tanto sucesso, mas porque tinha uma coisa bonita da identificação das pessoas. Sim. Que é muito legal quando você vê aquelas personagens, e aí você acha meio estranho, fala, mas talvez eu fizesse isso também, eu conheço uma vizinha que... É difícil a gente falar que a gente é meio assim, né? Geralmente você conhece alguém que é daquele jeito e tal. Não, imagina, Copacabana, o que mais tem é gente de todo tipo aqui em Copacabana. Copacabana tem tudo, meu pai mora aqui em Copacabana também, então, assim, eu amo Copacabana. Eu acho que é um caos bom, assim, que a gente tem. E todo mundo se identificava com o programa. Tinha personagens de todos os tipos possíveis. Então, imagina, você ter um cafetão que é casado, né, e que é fofinho. O Oran, que fazia o cafetão da boate, era um doce. Então, é super carismático. As pessoas amavam ele. Você fala, como assim, gente? Então, assim, o elenco era muito gostoso, muito divertido e muito bom também. Vamos cantar um pouquinho mais? Vamos lá? Aproveitar essa voz linda, né? O que vamos cantar agora? Surpresa. De chuva, bigode de gato, laço de fita, cordão de sapato, flor da janela e botão no capim, coisas que eu amo e são tudo pra mim. Lona de circo, tapete de grama, bola de neve, botão de pijama, doces invernos chegando no fim. Se eu amo e são tudo pra mim. Se a tristeza, se a saudade de repente vem, lembro das coisas que eu amo e então de novo eu me sinto E vamos aproveitar e aplaudir essa plateia incrível, pessoal de Nova Iguaçu, Magé, Ilha do Governador, Taquara. Ô Malu, e é tão gostoso assim você cantar uma música e ver as pessoas cantando junto, como acontece nas peças Muito. também, né? E essa ver a plateia é reação, maravilhosa, né? vocês são muito fofos. A gente aqui capricha mesmo na plateia. Não, são maravilhosos. Vocês passaram a música antes pra eles? Não, eles sabem qualquer música, inclusive a Júlia Florista, que daqui a pouco eu vou cantar. Júlia Florista, a gente está esperando. Você já conhecia o Renato Aragão ou não? Já, você acredita que eu fiz um filme com o Renato quando eu tinha 8 anos de idade? Você fez um filme com o Renato? Eu fiz um filme que se chama Didi Quer Ser Criança. Ele voltava a ser criança e eu era namoradinha do Didi. E eu virava Fernanda Lima no final das contas. Eu virava Fernanda Lima. Você tinha 8 anos, você fazia Eu esse tinha cinema? 8 anos, eu conheci o Renato assim. A Liv, enfim, a Aragão, a filhinha dele, era desse tamanho, a Livinha. E eu conheci ele assim. A gente fez o filme junto, depois tiveram as coletivas. E eu conheço eles de sempre irem assistir as peças também, de estar junto ali. E eu acho que ele tem uma coisa tão legal, né? Ele tem uma bondade, assim, Tem. né? Toda a história do Criança Esperança, a maneira com que ele se relaciona com as pessoas, assim, o brincar dele, o jeito dele, Eu acho que né? o sucesso dele eterno, que vai ser eterno, é esse, assim. Ele é uma pessoa extremamente carismática,
As pessoas se identificam muito com ele é muito querido, muito amoroso, com tudo, com o trabalho, inclusive, com a família dele. Então, é muito bonito de ver, assim, o pouco que eu tive com ele, todas as vezes que eu tive, agora no Cristo também. A história dele com a família dele também é linda, então ele é uma pessoa muito doce, muito amável. E eu vi, né, o Renato está com 91 anos e é claro, 91 anos você tem, né, mais dificuldades, tal, até de tirar foto com as pessoas e de chegar, né? Mas assim, o carinho dele, o respeito, né, o brincar, a relação de amor da mulher com ele, né, a maneira com que eles se tratam, tal, isso é tão bonito. Não, ele sabe de toda a história dele, sabe? Ele tem muita consciência disso também. Então, acho que ele está num momento de vida que ele só é grato, eu acho. Eu quero chegar nesse momento. Você falou de Bibi Ferreira. Eu quero chegar um dia nesse momento, assim, de só Bibi ser feliz. Ferreira, com 90 anos, foi fazer Frank Sinatra em Nova York. Maravilhosa. Otton Bastos está com 92 anos, né? Está fazendo peça, Otton Bastos. Eu assisti, né? maravilhoso. Fernanda Montenegro, 96 anos. Incrível, incrível. E ela está fazendo Simone de Beauvoir. Você já assistiu? É maravilhoso. Assisti várias vezes. É lindo, lindo. E eu sou muito amigo dela e ela falou que depois da Simone, ela vai fazer uma peça sobre a velhice baseada em Cícero, que é um filósofo. Ela falou assim, eu peguei um livro em casa que o Cícero trata sobre a velhice e assim, eu já tinha lido na minha juventude, mas é diferente quando você é jovem e lê sobre a velhice e de repente eu lendo esse livro, né, de um pensador estoico e ela pesquisando e trabalhando com 96 anos. Você está falando sobre velhice, são pessoas que envelheceram muito bem, né? A gente está num momento onde o mundo está tão cheio de futilidades e de coisas e aparências e mexação de rosto, de corpo, e as pessoas estão perdendo a essência delas, assim, né? Claro, você pode fazer uma coisa para melhorar aqui, uma coisa para melhorar ali, mas eu gosto de ser diferente das pessoas diferentes, né? Você olhar para alguém e você reconhecer aquela pessoa como um todo, não fisicamente. E eu acho que tanto o Renato quanto a Fernanda, enfim, eles envelheceram muito bem, assim. Eu espero ser assim na minha vida futuramente. Isso é uma dica também do Fala do Envelhecimento, né? Pra gente, às vezes a gente fica muito grudado em algumas coisas só, né? Essa história das telas, né? 7 horas por dia numa tela, 8 horas por dia numa tela. É tão legal, né? Pais, quando eles têm essa visão, os filhos desde criança e levam para contato com a música, para a dança, né? Para o palco, para os esportes, ampliar um pouco esse território do existir, para você não ficar bitolado. Essas pessoas se transformaram, né, o tempo todo com projeto na vida, construindo coisas, desenvolvendo. A gente sem projeto não é nada, né, Malu? A gente tem que ter projeto na vida, né, inteira, assim, profissionalmente falando, e na vida mesmo pessoal, quanto família, o que você quer para sua vida. Eu sou uma pessoa muito família, eu, graças a Deus, dei sorte também com a minha família. A gente tem os nossos problemas, mas eu tenho uma família muito amável, que sempre me apoiou. Eu acho que isso faz toda a diferença também. Eu cresci acreditando no amor. Por mais que muitos relacionamentos me mostraram que não, mas eu continuo acreditando no amor, entendeu? Eu sou uma eterna... E ela olhou para a pessoa certa. É porque a gente está aqui, ó. É que eu me identifico. É que eu me identifico, entendeu? Olhou para a pessoa certa. Eu me identifico. Eu também tenho coração partido. Fio, olha aí. Mas o meu coração é partido, ele é remendado em muitos pedaços, porque eu continuo acreditando no amor. Então... E não só o amor romântico. Aí, ó. Mas não só o amor romântico, eu acredito no amor como humanidade, né? Você com o outro. Então, não é porque... Enfim, eu também não sou boba, mas não é porque o outro me tratou mal que eu vou virar uma pessoa horrorosa. Então, eu quero mais que se dane essa pessoa longe da minha vida. Não tem nada pior para um ser humano do que desacreditar do amor. É isso. O amor é a essência do que a gente é, né? O amor, e o que você falou, as várias formas de amor, as várias formas de amar, né? Mas isso é tão profundo, é tão essencial. Quando a pessoa deixa de amar, de ter uma causa, de ter um olhar de esperança para a humanidade, ela deixa de ser, né? Porque o ser humano é alimentado disso. O Ariano Suassuna dizia que na dureza da vida, ele se abraçava em duas coisas, no sonho e no riso. Tanto o sonho quanto o riso dependem do amor para a sua sobrevivência, né? Vamos terminar com você cantando esse bloco? Vamos. Daqui a pouco a gente volta no nosso terceiro sinal.
favor de me trazer depressa uma boa média Que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga beça. Um guardanapo E um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Para ser freguês ao lado. Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? Uau! Bem-vindo, Edio. Uma honra te Obrigado, receber aqui. Prazerzaço estar aqui nesse programa com essa galera tão bacana, tão nervosa. Eu vi aí que só tem gente do subúrbio, não é isso? Nova Iguaçu, não é? Que mais? Isso aí. Que bom. Tá vendo? Coisa Sou boa. de Madureira. Madureira. Sou de Madureira, subúrbio, Império Serrano, mangueirense, passista da Mangueira. Sou passista da Mangueira, mas respeito a Portela também, tudo certo. O Ed, foi bom que você já deu uma demonstração aqui que você pode Pô, ser passista isso aqui de já qualquer tá escola, já dentro né? da minha Já vida, tá né? dentro de você. Tem, não tem Vamos como. começar falando do Ismael. Vocês estrearam uma peça aqui. Isso, 20 de setembro de Setembro do ano 2024, passado. ano passado, aqui, nesse palco aqui. Ismael foi o seguinte, em 2008 eu fiz uma primeira leitura para o ciclo do Jornal Globo, com a direção do Paulo Betti, e o Ismael era um dos musicais. E a Andréa Fernandes, que havia escrito e dirigido, falou, cara, eu quero que você faça e tudo mais na leitura, mas o elenco é grande, mas estou querendo montar, mas a gente não consegue ter dinheiro e tudo mais. Ok, fizemos a leitura, foi um sucesso, deu tudo certo. E corta, 2008, né? Quando é agora, ano passado, em 2024, estava no final já do edital aqui do Sesc, e eu falei, cara, eu quero montar alguma coisa de samba para o ano que vem, que eu já tinha montado aqui também em 2022 o Joãozinho e Laíla, que foi um sucesso, que foi a história do enredo Ratos e Urubus, Largue Minha Fantasia, que era a história do Joãozinho em 30 com o Laíla. Que Sempre foi da Beija-Flor, voado, né? que foi da Beija-Flor, enredo da Beija-Flor, que foi icônico, aquele carnaval do Cristo, que não lindo. podia Mesmo proibido sair, rogar mesmo por proibido olhar por nós, nós, né? exato. Contei também essa história aqui, que daqui também saiu o Cridemar Aquino, que fazia o Laíla, saiu premiado, ganhou o prêmio Shell. E eu falei, eu quero fazer de novo, sabe? Fiquei com isso rondando na minha cabeça. Aí eu peguei o texto, que eu tenho um armário lá em casa, que eu guardo todos os textos que eu já havia montado. E eu peguei essa história, o Ismael veio, e aí aquilo veio na minha cabeça. Falei, cara, vou montar a história do Ismael Silva, mas eu não quero com um elenco grande, de 10, 15 pessoas, até porque não tem grana. Quero montar com esse corpo negro, sabe, que vem do subúrbio, dos meus amigos, com a nossa história, com a nossa raça, que é a história dele, que ele é um cara da favela, ele veio de Jurujuba com 3 anos de idade, foi para o Morro de São Carlos, no Estácio, e escreve uma história linda, maravilhosa. E eu comecei a rever o livro do Paulo Lins Rego, e eu falei, eu quero montar com 3 atores. Aí eu chamei o Jorge Maia, que é meu parceiraço há anos, meu irmão, e o Milton Filho, que eu trabalho também há muitos anos. E eu falei, eu quero entrar nesse universo desse cara, que esse corpo, isso estava muito claro para mim, sabe, Gabriel? Esse corpo negro contando essa história dessa raiz. Porque o que acontece? A gente que é negro, deve ter vários aqui na plateia, que bom. A gente tem muita raiz, a gente tem muita ancestralidade, a gente tem a necessidade vital de contar as nossas histórias. Porque se nós não contarmos, ninguém contará. Que vem. O Ed, quando você estudou a vida do Ismael Silva, assim, o que te chamou mais atenção? A resistência dele, a resistência como artista, a resistência como ser humano, porque é um cara que, em 1928, cria a primeira escola de samba, que é a Deixa Falar, do Brasil. Ele introduz os instrumentos do reco-reco, o pandeiro e o tamborim. A partir daí é que se tem uma escola, porque até então todos nós, a gente descia para o centro da cidade, para a Praça 11, somente os cordões. Era tudo amachichado, só existia o machixe. A maestrina deve estar aí, todos vocês que são musicistas sabem disso. Então nós estamos falando da década de 20. Todo mundo descia para o centro da cidade, eram muitas brigas, né? Os blocos todos brigavam, o bloco de sujo, e não tinha nenhuma lei, não tinha uma instituição. Esse cara, ele vem,
traz a primeira escola de samba, que se chama Deixa Falar, e fala, ele obriga todas as escolas e fala, não pode mais ser assim, a gente precisa instituir, a gente tem que colocar uma corda, nós precisamos colocar quem vai descer ali dentro dessa corda e tem que ter uma segurança. Organizar isso, né? Nós precisamos regularizar isso. E assim acontece, ele consegue fazer, ele começa a descer e ele introduz. E ele falou, e esse samba? O samba não está bom, esse machista está muito lento. A gente tem que ficar se arrastando. A gente até conta num momento da peça, o Milton faz. Aí, o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. O samba era assim. Então ficava todo mundo andando, caminhando na Praça 11, desse jeito. E ele falou, não, tá bom, a gente precisa colocar outros instrumentos. Estou com umas ideias aqui. Se junta com todos os sambistas do Morro do São Carlos e introduz. Vamos reinventar o samba e vamos colocar, vamos transformar isso e vamos levar. E ele, quando leva para o centro da cidade, e aí se torna uma bateria. E ele organiza, vamos chamar as tias baianas para poder virem na frente. Elas são as candomblecistas, elas são as mães de santo. Elas é que... vão abençoar a escola. Vão abençoar o nosso cortejo. E vamos pegar todos os baluartes das escolas e colocar na frente como se fosse uma comissão de frente. Daí é que vem o nome comissão de frente, porque ele pega todos os grandes baluartes da escola, os compositores, e coloca numa fileira na frente, junto com essas mulheres. E os homens não vão mais descer, porque os homens desciam de saia para poder brigar. As navalhas ficavam escondidas embaixo, nas cuecas. E os homens não vão, estão proibidos, vão descer de terno. Ele começa a instituir. E, a partir daí, em 1928, é dado o pontapé, que a gente fala na peça. Naquela tarde ensolarada, na Rua do Estácio, a gente criou a primeira escola de samba, Deixa Falar, que é a primeira escola de samba do Brasil. E, a partir daí, deixa como herdeiro Estácio de Sá. Depois vem Mangueira, Portela, a partir daí que tudo começa. Aí vem Cartola. A gente está falando desses compositores negros também, né? A gente tem um Cartola, tem um Nelson Cavaquinho. Beto Sem Braço, Nelson Cavaquinho. E com letras todos. belíssimas, Nelson Sargento, né? Que Nelson nos deixou, partiu há pouco tempo. Temos todos eles que criam cada vez mais histórias e é uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda, né, todos nós, quem se interessar por esse recorte, esse viés do samba na vida da gente, você vai ver que todos eles, a maioria, eram semi-analfabetos. Eles não tinham acesso. Mas tinham poesia na alma. Mas tinham poesia na alma. Você vê o Cartola, isso, né? Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam um perfume que roubam de ti. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. E esse homem lavando o carro, né? Isso. Ele lavava carro e tomava conta, era porteiro num prédio. E esse homem cria isso e deixa esse legado para todos nós. Nelson Cavaquinho falando, tire o seu sorriso do caminho, isso, que eu quero passar com a minha dor. Ele com a galinha dele aqui do lado, fazendo. Isso. Todos eles. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos cantar. Se jurar que não tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar. O homem como um bobo não se cansa de jogar. O que posso fazer é, se você jurar, arriscar a meter poder. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Ed Nunes. Olha aqui, vamos fazer a capela? Vamos lá? Vamos comigo? Vamos lá. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba Vai morrer, não deixa o samba acabar. O morro
foi feito de samba. Uau! Parabéns, hein? Ed Nunes aqui no Arena hoje. Ed, é legal você falar do Ismael e da primeira escola de samba, porque, na verdade, é impressionante a quantidade de teses que se multiplicaram pelo mundo sobre a riqueza que é uma escola de samba. Sim, O que com é uma certeza. comunidade? Quebrar a cabeça, escolher um tema, pensar, se envolver. Porque uma coisa é o turista que vai para desfilar, outra coisa é a comunidade que vive aquilo, que de repente pega uma... 365 dias do ano, não é? Exatamente, que pega uma... Eu me lembro quando, acho que foi a Beija-Flor mesmo. Deixa eu dar um exemplo da Mangueira para você não ficar bravo. Não, pode falar da... Pode falar da Beija-Flor, não tem problema. Somos porque todos co-irmãs. Eu estava lembrando, eu desfilei na Mangueira várias vezes. A Mangueira, quando homenageou a Betânia. Sim, agora 2016. Alcione, né? Ganhamos, Lindo. ganhamos. Mas eu estava me lembrando da Bidu Sayão, porque assim, pouca gente sabia quem era a Bidu Sayão. Sim. Aí, de repente, a Beija-Flor coloca a Bidu Sayão, né, um enredo dela na na Quem é avenida. Bidu Sayão? Aí você populariza a história de uma pessoa. A gente estava falando antes da Bibi Ferreira. Eu lembro da Bibi dizendo que ela, quando foi homenageada por uma escola de samba, como aquilo alimentou a alma dela, né? Porque é um grande espetáculo mesmo e que sai da simplicidade de um homem, como é que você estava colocando ali, Sim. tentando organizar alguma coisa para que as pessoas pudessem cantar alegria numa avenida, Sim, né? sim. E ele traz essa puxada da batida para frente, porque era tudo muito arrastado, era tudo muito para trás, né? Ele consegue inserir isso, aí, com esse surgimento dessa cadência, desse samba que vai seguindo em frente, todo mundo começa a cantar, porque ele se preocupava com isso. Ele falou, o que está acontecendo é que as pessoas descem para a Praça 11 e elas ficam desanimadas, aí elas têm tempo para poder brigar, né? Porque ele era muito letrado, né? Ele frequentava a casa do Prudente de Moraes, Dr. Prudente Neto, todos. Ele tinha muito acesso e ele começou a estudar com 7 anos de idade. E, a partir daí, ele se preocupava com essa coisa da violência que existia muito, né? As brigas das navalhas, dos malandros, né? Mostrar a virilidade, de mostrar quem virilidade, manda, né? quem Macho manda, alfa. né? Isso, quem mandava. E Já ele era uma falava que- estupidez naquela época já e naquela continua época, hoje. Né? hoje em dia a gente reproduz isso. Então, quando você, de alguma maneira, consegue, né, instituir na cabeça das pessoas, porque a preocupação dele, né, quando você lê os livros, lê a respeito dele, ele tinha preocupação com isso. As pessoas não podem descer com essa mentalidade, ele falava muito sobre isso. As pessoas têm que descer para se divertir. O carnaval é uma festa de encontros, né? É você celebrando a vida, você celebrando o seu corpo, você está cantando, dançando, você está com uma fantasia. Então isso não pode se tornar um momento de briga, um momento de atrito. Não pode ter isso, entendeu? Que Então, legal isso da vida dele, né? Ele Eu não tinha sabia muitas dessa camadas. Ele tinha preocupação, muitas assim. camadas, ele se preocupava muito com tudo isso. E aí, a partir daí, ele falava: tem que ser um samba, tem que ser um ritmo sincopado, onde as pessoas consigam cantar, dançar e caminhar, andar. E ao esquecer mesmo da tempo. briga. E esquecer da briga, e não exatamente. pensar na briga. Porque aí né? você ia, eu acho que as pessoas bebiam logo, bebem hoje, né? Normal, todo mundo bebe aqui no carnaval, não é? Ô Ed, vamos passar um pouquinho rapidamente pela outra peça, Se você A quiser. Vida Passa Por Aqui. Isso, a vida passou por aqui. Que isso, é uma eu- peça eu e Cláudia Mauro. deslumbrante, sim. que tem um texto, que tem uma história. Para mim, aquela peça, assim, ela é uma celebração da amizade Isso. com uma intensidade linda. Você está gigante Obrigado, no meu palco, querido, obrigado. ela também, né? Esse encontro, assim, como é que surgiu? Então, a gente se conhecia do carnaval, que a Cláudia sempre foi rainha de bateria. Não sei se vocês lembram, a Cláudia Mauro. Dá uma gugada depois. Cláudia Mauro porque é não uma muito atriz do tempo maravilhosa. de vocês. É uma atriz maravilhosa. E na década de 90 ela foi rainha de bateria da Porto da Pedra. E eu sempre fui passista da Mangueira. A gente se esbarrava em camarote, assim, se encontrava muito no carnaval, sempre nessa época. Oi, como é que você está? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Ah, vai desfilar? Vou desfilar. E em 2006, o José Pocinetto montou o baile, que é do filme, né? Baseado no filme, tinha a peça também do Héctor Escola. E ele fez vários testes. Eu cheguei na última levada de teste. Eu fiz um teste só. Eles fizeram vários testes, a Cláudia, a Alice Borges, o Cláudio Lins. Era um elenco grande, eram 20 atores. Mas eles estavam atrás de um crooner. Queriam alguém para cantar no baile. Tinha a banda e não tinha o cantor ainda. Aí eram 4 atores, eu não lembro. Eu lembro que o Carlos Lessa, que já partiu também, grande amigo, fez comigo e tinham mais 2 atores. Aí eu cheguei lá para fazer o teste, não conhecia e tudo mais, aí encontrei
Com a Cláudia, a gente estava ensaiando, tinha uma galera que estava ensaiando e eu entrei lá para fazer. Ah, você está aqui? Olha essa música aí. Aí falaram para o Posse, a maioria do elenco me conhecia, já tinha trabalhado comigo. Oh, ele é ótimo, não sei o quê. Eu falei, obrigado, obrigado. E aí fiz o teste, aí quando foi. O teste foi um sábado de manhã, eu acho, com a Liliane Seco, que era diretora musical. Quando foi segunda-feira de manhã, eles falaram assim, você passou. Eu falei, é ótimo, você vai ser o crooner. Eu falei, olha que bom, eu nem sabia, eu fui fazer o teste lá, cheguei lá, cantei, fiz uma cena. E aí você vai ser o crooner do baile. Eu falei, que bom. Eu falei, você vai cantar todas as músicas. Eu falei, como todas as músicas? Não é um baile com todo mundo? Não, não. Você é o crooner, porque ninguém falava, né? Era tudo em mímica. Era um espetáculo todo em cima de mimese. E eu era o único que cantava, então eu ficava super contente. Cantava 20 músicas, ficava eu e a banda, eu tinha uma interação com a banda. E ali a gente teve um encontro. E aí ela falou, cara, eu já te admiro um tempo, eu também te admiro. E a gente criou um grupo, e a gente escreveu um outro musical chamado Rendezvous do Avesso, que foi premiado também, que era uma coisa meio cabaré. E aí depois ela escreveu A Vida Passou Por Aqui, em 2016. A gente ficou junto durante esses 10 anos, 2006 até 2016, fizemos 3 peças. E ela falou assim, eu escrevi a história da vida da minha mãe, baseado na vida da minha mãe, e ela tinha um grande amigo que era um negro. E eu quero que você faça. Eu falei, Cláudia, pelo amor de Deus, assim, olha só, eu ia para São Paulo fazer alguma coisa lá. Ela falou, eu falei, faz o seguinte, eu vou aí e vou ler a peça para você, tá bom? Ela falou, mas eu escrevi para você, eu quero que você faça. Aí eu falei, tá bom, eu vou aí, mas a gente conversa. E aí, quando ela me mandou, eu falei, me manda o texto. Ela me mandou o texto, e você viu a peça, né? A peça é uma peça que é um tributo à amizade, é um encontro, ela vive num asilo, e ele vai visitar ela todo dia. Né? Ela ficou doente, ela teve um AVC, então é um resgate da amizade dos dois, e eles vão contando a vida, tudo que eles passaram juntos durante 4 décadas. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, eu sou histriônico, eu sou um ator de comédia, né? Sempre me chamam muito para fazer comédia, eu sou muito para fora, eu sou extrovertido. Vai ser difícil fazer esse velho, vai virar uma caricatura horrorosa, vai ser um mico horroroso, eu vou acabar, vou enterrar minha carreira aqui agora. Pelo contrário. Aí eu falei, fui lá, aí a gente fez uma leitura para o Cláudio Lins, que fez a direção musical, junto com a irmã dela, a Patrícia Mauro, a Alice Bosch, que dirigiu, e tinha, acho que o Asher também, Marcos Asher, também um ator. E os 4 começaram a chorar no meio da peça. Eu estudei, né, antes de fazer, e a peça realmente é muito emocionante, você viu. E ali a gente viu e falei, gente, tem alguma coisa aqui, peraí, eu acho que esse negócio pode ser sério. A Alice falou assim, eu não vou fazer, porque ela tinha escrito para a Alice fazer como atriz. A Alice falou assim, eu não faço essa peça, quem tem que fazer é você está fazendo a sua homenagem à sua mãe. E eu só dirijo se forem vocês 2. Aí eu falei, mas gente, eu acho que eu vou para São Paulo, que me chamaram para fazer eu nem lembro o que era. Aí eu vou fazer um teste lá para fazer um musical desses aí grande, americano. Aí eu falei, será? Aí eu, não, vamos fazer. Eu falei, vamos embora. Eu falei, tem patrocínio? Tem um din-din aí? Aí, não, tem patrocínio. Eu falei, bom, então, vamos embora, né? Porque tinha mãe e tia para criar, 2 velhas em casa, tem 2 casas para poder manter, pensando em véia, carro, né? sempre velho, envolvido com velho. E aí, vou te falar, Gabriel, foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, porque naquele momento a Cláudia estava passando a coisa com a mãe dela, o pai morreu, e aí depois a mãe teve o AVC, e eu também perdi minha tia, e aí cuidando da tia com demência, e mãe. E a gente fez uma imersão ali muito grandiosa no trabalho, e o trabalho surgiu disso aí, em 2016. Uma profundidade incrível, a gente ali, né, o Floriano, e ela como a Sílvia. E a gente está 9 anos em cartaz com a peça, todos vocês estão convidadíssimos, tá? Se não tiver... Pode gravar, chega lá, vamos fazer contato, tá bom? Faço questão, vocês são convidados mesmo. Não pode todo mundo junto no mesmo dia, porque senão a gente não ganha dinheiro, né, da bilheteria. Mas dá para dividir um pouco, a gente consegue rearrumar e vai dar certo, tá? Mas estão convidados mesmo, tá? A gente vai voltar agora em janeiro no Teatro Fashion Mall, tá? Lá no São Conrado. Podem ir. Olha, fica essa dica de teatro, porque essa é uma peça para a família toda ver, acompanhar, porque é realmente o que você falou. É uma peça sobre encontro. Isso. No momento que a gente vive, né, tempos tão egóicos, as pessoas olhando só para elas mesmas, né, o que leva à depressão, o que leva, enfim, à desistência do outro. É uma peça que faz com que a gente pense sobre essa relação com o outro. O que significa esse cuidado, né? Como é que a amizade vai permeando a vida sempre. E a amizade, né, ela é linda, né, Edil, quando ela não é por interesse, quando ela não é por... por esse elemento de algo, de uma excelência moral, pelo amor mesmo. O amor né? incondicional. Eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais. Estava vendo ali também, né, assistindo, e a Maluzinha, que eu já conheço há anos e tudo mais, né, já nos assistimos, somos fãs um do outro. E é isso. Eu acho que, independentemente, né, André,
da gente, né, ter os corações partidos, eu acho que a gente não pode deixar de acreditar cada vez mais no amor e no potencial que a gente tem dentro da gente, porque só isso que nos leva para frente. Eu acho que se a gente não tem isso, que a gente se afasta disso, a gente perde a existência. Eu acho que é por isso que as pessoas às vezes estão deprimindo, estão adoecendo. Tem que ter a família, tem que ter o elo de quem realmente ama, de quem está perto, seja de um pet, seja de uma planta, do que for. A gente não pode perder o contato com o amor. O amor, ele é a cura, ele é a transformação. É isso aí. Obrigado, Edio. Obrigado Uma honra te você, receber querido. aqui. Muito sucesso. Obrigado. Obrigado, amor. Obrigado a você que nos autoriza a entrar na sua casa todas as semanas. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Um beijo no seu coração. Banda! Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim.